Nosso trabalho é sobre acidente ofídico e o nosso relato de caso é sobre a hepatotoxicidade do veneno botrópico, que é o veneno da jararaca. O nosso grupo é composto por mim, o Arthur Ribeiro, Carlos Eduardo, Henrique Gonçalves, Matheus Henrique e Rafaela Lima Moreira. No presente trabalho, escrevemos um quadro de fotodermatite resultante de acidente com uma jararaca em um bovino adulto, raça Nelore, criado na zona rural do município de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Os acidentes ofídicos são comuns na rotina clínico-veterinária, ocorrendo tanto em animais de companhia quanto em animais de produção. As características e efeitos dos venenos da maioria dos ofídeos são bem descritas na literatura, sendo a ação hepatotóxica relatada em serpentes do gênero Crotalático. É uma característica desse gênero de serpentes, né? Do veneno desse gênero de serpente. O paciente do relato do caso permaneceu sob observação e tratamento por um período de 120 dias, apresentando melhora clínica significativa e regressão total das lesões ao final desse período. Calcula-se que um terço da fauna mundial de répteis está no Brasil, o que dá ao país o segundo lugar no número total desse grupo. Existe cerca de 2.900 espécies de serpentes catalogadas, sendo as famílias Elapide e Vipiride são as mais conhecidas pelas características dos venenos que produzem, segundo dados do Butantan em 2001. A família Vipiride pertence ao gênero Botrops, sendo as espécies mais conhecidas no país a Botrops atrox, a jararaca, jararacuçu, que são as campeãs de acidente ofídico no país inteiro, né? Responsável por 90% dos acidentes ofídicos no Brasil, a jararaca é que tem mais casos relatados e que é mais comum de acontecer. Então, o gênero Botrops, sendo responsável aí por 90% dos acidentes ofídicos no Brasil, faz da jararaca a mais comum, né, de acontecer na criação de bovino, na bovinocultura. Tem alta eficiência na camuflagem, o veneno potente faz o acidente ofídico com esse réptil ser extremamente doloroso, a imobilidade dessas jararacas dificulta a sua visualização no campo, facilitando a ocorrência dos acidentes ofídicos. Seu veneno é muito potente, causa muita dor e edema local da picada, podendo haver sangramento do local afetado, que é uma característica marcante, e podendo haver sangramento no local afetado e necrose também dos tecidos posteriormente. O veneno causa atividade biológica como citotoxicidade, neurotoxicidade, miólise sistêmica, cardiotoxicidade, nefrotoxicidade e desordens hematológicas, segundo dados da FUNASA em 1998. Então, agora nós vamos relatar o caso ocorrido nesse bovino Nelore. Eu, Arthur e o André vamos falar sobre o relato de caso. Nosso relato fala de um bovino da raça Nelore que foi picado por uma cobra no município catarinense de Abelardo Luz. O proprietário relatou que percebeu o momento que o animal ficou inquieto e, ao se aproximar do mesmo, constatou a presença de acidente ofídico devido à observação de uma lesão na região cervical, do lado direito, próximo à escápula. E alguns minutos após a picada, o bovino já demonstrava um edema
significativo na região onde foi ocorrida a inoculação. Além de sinais de edema, o paciente mostrava inquietação, irritabilidade e dor intensa ao toque. E no momento da inoculação, o proprietário lavou o local da picada com água e sabão, além de manter o paciente sob observação. Só depois de 24 horas que decidiu chamar o médico veterinário, quando o paciente apresentava sinais de dor e já não conseguia se alimentar, além da reação inflamatória já ter aumentado. No exame clínico feito pelo médico veterinário, o paciente na região cervical, próximo à escápula, apresentava apatia, presença de edema, dor no local da picada, mucosas não macoradas, a temperatura retal de 39,8, e o animal já não apresentava sinal de desidratação, e os linfonodos também sem alterações. O procedimento de rotina que foi realizado, foi feita a coleta de sangue para análise e prescrito tratamento à base de fluidoterapia, solução de cloreto de sódio. Também foi feito dexametasona por via endovenosa, foi feito terapia antitóxica à base de metionina, colina, tiamina, pirodoxina, arginina, riboflavina e nicotinamida e glicose. Aí então foi usado o Mercepton. E além do Mercepton também foi usado o soro antiofídico polivalente via endovenosa, em dose única. E após isso, o paciente mostrou uma evolução positiva nos dias subsequentes ao tratamento, teve uma redução do edema e retornou à alimentação normal. O André vai continuar falando aí o restante. Que 20 dias após o ocorrido, o médico veterinário foi chamado novamente na propriedade. Neste momento, foi constatado que o paciente apresentava desprendimento do couro na região costo-abdominal, sendo bilateral, sugestivos de lesões por fotodermia. Não foi encontrado qualquer fator ambiental ou alimentar que pudesse justificar a ocorrência dessas lesões, descartando-se a possibilidade de intoxicação por plantas tóxicas ou micotoxicoses com ação hepatotóxicas. Não foram detectadas alterações no hemograma e bioquímica sérica. Porém, a análise do perfil enzimático hepático mostrou incremento de enzimas AST, que são aspartato, aminotransferase e ALT, alanina aminotransferase. Diante do histórico, pregresso de intoxicação por acidente ofídico com a jararaca e dos resultados dos exames realizados no período, concluiu-se que de um clínico de fotossensibilização secundária ou hepatógena. Assim, foi recomendado ao proprietário manter o paciente em um local abrigado e com pouca radiação solar. Instruiu no protocolo de tratamento, a cicatrização total das lesões ocorreu em média de 120 dias. Agora, o próximo aí já na discussão. Sobre a discussão, a jararaca é uma serpente do gênero Bothrops e suas características são a cabeça triangular coberta de escamas pequenas e presença de fosseta loreal, a cauda sem maiores modificações, corpo com desenhos padronizados semelhantes a um V invertido e o tamanho pode chegar a 1,60 m na fase adulta. Elas são encontradas em zonas rurais e periferias das cidades, em ambientes úmidos, como matas e áreas cultivadas, campos abertos e locais com proliferação de roedores. O seu veneno possui ação local, causando mionecrose, hemorragia, edema e dor, além de outros danos nos casos moderados e graves. Lesões hepáticas em acidentes ofídicos foram relatadas pela primeira vez em 1954, em um caso com a Crotalus duriçus terrificus.
E em 1973, foi constatada a fixação do veneno crotálico em tecidos hepáticos e nervosos, levando a lesões hepáticas. Estudos mais recentes já indicam extensas necroses no fígado de pacientes que vieram a óbito em decorrência de acidentes crotálicos, né, ao realizar necrópsia. Em um desses estudos, as dosagens séricas de AST e ALT em 15 doentes sob a ação do veneno crotálico para avaliar a função hepática mostrou aumento de 86% e 66%, respectivamente. Os autores do relato em questão não encontraram relatos de ocorrência de danos hepáticos em pacientes vítimas de acidentes ofídicos com serpentes do gênero Botrópico. A avaliação e quantificação enzimática da AST, que é o aspartato aminotransferase, e a ALT, alanina aminotransferase, tem provado serem os melhores e mais amplamente usados testes de avaliação bioquímica para avaliar os danos hepáticos, sendo que a ALT é bem mais específica do que a AST para esse fim. As elevações dessas enzimas podem ocorrer após exposição a agentes hepatotóxicos, como tetracloreto de carbono, drogas medicamentosas e peçonhas como a crotálica. No estudo realizado pelos autores desse relato, foi observado o aumento das concentrações séricas de ambas as enzimas logo após a inoculação do veneno botrópico no paciente, o que sugere lesão dos hepatotócitos, assim como no caso dos acidentes crotálicos. Então, eles não encontraram, né, relatos sobre esses danos, mas nesses estudos que realizaram, eles conseguiram chegar a essa sugestividade da lesão dos hepatócitos. Agora o Henrique vai continuar. Bom, pessoal, no nosso relato, o dano hepático ficou evidenciado pelo incremento significativo das enzimas ALT e AST detectadas em seguida do acidente ofídico. O surgimento, alguns dias após o desprendimento da pele ao longo de todo o corpo do paciente, com características de fotodermatite generalizada, evidencia o comprometimento hepático resultante da peçonha ofídica. Em nosso relato, todas as medidas terapêuticas recomendadas pela literatura foram realizadas em seguida ao diagnóstico da toxicose. No entanto, o tratamento não garante a reversibilidade do dano hepático inicial, o que pôde ser evidenciado alguns dias após, através das lesões cutâneas apresentadas. Eu vou falar agora sobre a conclusão do nosso trabalho. Peçonhas de ofício do gênero brotófico podem causar dano hepático agudo, reversíveis ou não, com manifestações fotossensibilizantes, decorrente dessa toxicidade. Vou falar também sobre algumas características dos animais do gênero Brotóxicos, que são, ele é composto por 3 espécies, a jararaca, que é o mais comum, o jaracuçu e o urutu. Esses animais, eles apresentam uma característica muito agressiva. O prognóstico para os acidentes ofídicos brotóxicos, apesar de ser mais comum, geralmente tem uma taxa de mortalidade muito baixa, porque em relação a isso, os bovinos respondem bem ao tratamento, deixando apenas lesões locais na pele e musculatura por causa da necrose que é causada pelo veneno. Esse foi o nosso trabalho de um relato de caso de um bovino da raça Nelore que foi picado pela jararaca. Muito obrigado.